Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos já há 7 anos, o Livro dos Espíritos, que no dia 18 de abril, agora deixa eu ver aqui, foi segunda-feira, completou 165 anos da sua publicação. E é com muita alegria que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, mantém esse grupo já há mais de 13 anos. E nós, estudando o Livro dos Espíritos, 13 não, na verdade são 17 anos, são 6 do Evangelho, 7 do Livro dos Espíritos e 4 do Céu e o Inferno. É com muita alegria que a nossa casa, que é uma escola espírita, cuja finalidade maior é o estudo, a divulgação da nossa doutrina espírita, mantém esse grupo de estudos das obras básicas. Já estudamos o Evangelho, já estudamos o Céu e o Inferno, iniciamos o Livro dos Espíritos há 7 anos atrás, modificamos o formato do estudo, porque nos reuníamos sempre às quartas-feiras das 19 às 20h30, presencialmente na nossa casa, mas a partir da pandemia, a partir desse novo momento que nós estamos vivendo, para que nós não tivéssemos que parar os nossos estudos, nós passamos para esse formato que nós estamos aqui agora. Mas já estamos pertinho de retornar o estudo de forma presencial, porque a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está fazendo seus trabalhos doutrinários às segundas-feiras de forma presencial, e os grupos de estudos e os outros trabalhos estão se organizando para que toda a casa, todos os trabalhos da casa retornem de forma presencial. Então, hoje o nosso estudo é, digamos assim, especial, porque nós estamos na semana em que o Livro dos Espíritos completou 165 anos e até hoje serve como um instrumento para nos guiar nessa nossa jornada de espíritos imortais, como um instrumento para que nós possamos utilizá-lo no nosso desenvolvimento enquanto espírito. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos no livro segundo, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, e nós estamos no livro segundo do mundo espírita, ou dos espíritos, e estamos no capítulo 1º do livro segundo, capítulo 1º, título 2,
espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, para que nós possamos fazer reflexões sobre o item que nós estamos estudando do capítulo 1, que é progressão dos espíritos. E nós, na semana anterior, já alcançamos a pergunta 122, que nessa progressão dos espíritos, nós estamos vendo como é que nós, enquanto espíritos imortais, progredimos. As perguntas que Kardec fez foi para que possamos entender esse processo, já que o item anterior tratava da escala espírita, ou seja, como é essa gradação evolutiva. E nós vimos que nessa escala nós temos 3 ordens: a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Então, nessa progressão, as perguntas de Kardec visa nos orientar com a resposta dos espíritos como nós sairmos dessa escala da terceira ordem, que tem classes, 6 classes, para a segunda ordem, que tem, aliás, a terceira ordem, 5 classes, a segunda ordem, 4, e a primeira ordem, que é do puro espírito, espírito puro, que é classe única. Então, na progressão dos espíritos, que é o item que nós estamos estudando, vamos ver hoje o que é que Kardec perguntou, dando seguimento à semana anterior. Lembrando que na pergunta 122, Kardec pergunta aos espíritos como é que, em sua origem, quando os espíritos ainda não têm consciência de si mesmo, tem essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Se há em nós espíritos algum princípio, alguma tendência que leve a gente ou para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Ou seja, existe uma orientação, algo previamente já no espírito, uma certa tendência que o leve para um lado ou para o outro. E a resposta dos espíritos é que não. Que o livre-arbítrio ele é desenvolvido a partir de quando o espírito adquire a consciência. Que a princípio esse livre-arbítrio ele ainda é embrionário, incipiente, e a partir das experiências e das escolhas, pelo resultado das escolhas, que a vontade do espírito, que a vontade é que está no espírito, e quando essa vontade se transforma em ato, em ação, ela vai gerar um resultado, e esse resultado, quando o espírito balizar esse resultado, é que ele vai ter, adquirindo essa noção e aprimorando esse livre-arbítrio, para que ele, nas próximas experiências, por isso que nós repetimos várias vezes no processo reencarnatório, várias vezes nós retornamos para que nós possamos ir burilando esse livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, e vá cada vez mais fazendo escolhas melhores. Então, os espíritos responderam que não existe essa coisa exterior ao espírito, mas as influências com que ele cede está na sua própria vontade. Quando ele atua, exerce a sua vontade, aí sim o livre-arbítrio está sendo
efetivado e a partir do resultado, porque a escolha é livre, nós podemos fazer o que quiser, mas temos que conviver com o resultado dessas escolhas. E a partir do resultado dessas experiências, se elas vão ser positivas ou aversivas, nós vamos aprimorando e em próximas experiências nós podemos fazer escolhas diferentes. Essa foi a pergunta 122 que nós vimos na semana passada. Quem está chegando aqui pela primeira vez pode ir lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar melhor. E hoje essa pergunta, se os espíritos em sua origem ainda trazem a consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, se há neles um princípio, uma tendência que os leve mais para um caminho ou para o outro, tem um desdobramento que é a 122A, que nós vamos ver agora. Então, na pergunta 122A, Kardec vai dizer: de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Porque os espíritos responderam, vamos voltar um pouquinho para a resposta da 122, que a causa não está nele, ela é exterior a ele. Quando ele diz a causa não está nele, está respondendo que não tem aquela tendência que leve para um caminho ou para outro, mas ela é exterior nas influências que nós vamos receber do meio ou de outros espíritos. Então é exterior a ele. Então Kardec, a partir dessa resposta na 122A, vai perguntar. Então, se essa causa é exterior a ele, ele pergunta: então, de onde vêm as influências que se exercem sobre ele, sobre o espírito? Resposta: 2 espíritos imperfeitos que tendem a envolvê-lo e dominá-lo e que se comprazem por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis representar pela figura de Satã. Lembra que na pergunta 122 também os espíritos se referem à alegoria do pecado original. Então, de que a serpente ou o demônio vem tentar, então, algo exterior. Veja que não estava nem em Adão, nem em Eva, a tendência de ir e escolher. Um ir dizer como, o outro dizer não como. Não. Veio uma influência externa, que foi a causa, e disse, provocou. Coma, vá lá, é bom, é maravilhoso. Então, que causa exterior é essa? Que influência é essa? Foi a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos. Nas perguntas anteriores desse item, nós já vimos que bem e mal o mal nada mais é da ignorância do que é melhor para nós. Então, espíritos ainda ignorantes vão influenciando para que outros caiam, sucumbam, com que outros vão pecar, com que outros vão fazer aquilo que não é bom, vá para o caminho. Isso é o mal. Vem da influência que se tem de outros espíritos ou de outras causas, porque também as influências podem ser não apenas dos espíritos, mas também de outras causas, e o espírito não ter, no exercício da sua vontade, no exercício do seu livre-arbítrio, fazer com que esta vontade ela vá na direção de algo que lhe faça bem, que faça bem a si, ao outro e ao coletivo, ao tudo. Então, essas influências vêm de espíritos ainda imperfeitos, ou seja, ignorantes, porque aqueles que já têm uma consciência plena, ampliada, aqueles que já estão
numa escala diferenciada, na segunda ordem dos bons espíritos, não se ocupam desse tipo de coisa. Olhe quem é que vai se ocupar disso: os espíritos imperfeitos, os espíritos da terceira ordem, daquelas diversas classes que nós já estudamos aqui, quando vimos a escala espírita. Mas essa pergunta 122, ela ainda tem um desdobramento, mais um, que é a 122B. Então, ele pergunta de onde vêm essas influências que se exercem sobre ele, os espíritos. E na 122B, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Então, agora a pergunta é, já sabemos que a causa é externa. Que causa externa é essa? Espíritos imperfeitos. Quando é que isso acontece? É o que está sendo perguntado agora. Essa influência apenas em sua origem, apenas quando o espírito é criado lá simples e ignorante? Resposta dos espíritos: ela o segue na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira obtido o domínio sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, a influência, a tentação do outro, vai existir sempre. Até que esses cansem e digam: esse aí não vale a pena não, porque a influência que a gente vai tentar exercer sobre eles não tem nenhuma eficácia, porque ele já não adianta nada. Por quê? Porque o nível de consciência desses espíritos já entendem o que é melhor para si, já diminuíram a ignorância, porque imperfeição é ignorância, ignorar o que é melhor para nós, e mesmo que venha, vai perder tempo. Afinal de contas, o Cristo foi tentado, né? Então, essa influência segue na vida de espírito. Quando acaba a vida de espírito, nunca é imortal. A influência pode ter a todo momento. O que acontece é que aqueles que ainda se prestam a isso, quando percebem que essa influência não vai ter nenhuma eficácia, que não vai adiantar nada, como nós costumamos dizer, eles desistem. Eles dizem: com esse aí não adianta perder tempo, não. Tem um livro de André Luiz, eu não me lembro o nome, porque eu não sou muito boa para gravar nomes, assim, títulos, mas tem um trechinho que nos retrata isso, de que espíritos que estavam obsidiando pessoas de forma até aleatória, não porque tivessem nenhum compromisso com a pessoa, estavam e de repente querem obsidiar, perturbar um determinado homem. Aí os outros dizem: não, esse aí não adianta não, esse é aquele do evangelho. Por quê? Porque era um espírito, uma pessoa que costumava ler, estudar e vivenciar, que é o mais importante. Porque não adianta a gente ler, não adianta a gente decorar as 1019 perguntas para que a gente saia dizendo por aí: isso está no livro dos espíritos na pergunta tal, quando os espíritos responderam isso no livro primeiro. Não adianta, não é esse tipo de conhecimento. É o conhecimento que é integrado, aquilo que faz parte de nós e que a nossa vivência se dá embasada nesses conhecimentos. Ou seja, é uma habilidade adquirida, habilidade na bondade, habilidade na caridade, habilidade no acolher, habilidade no entender, no perdoar. Não é apenas saber o que é, saber o que deve ser feito. Não é apenas fazer para que tudo que a gente faz
volta pra gente mesmo. Tudo que a gente joga no universo, a gente recebe de volta. Não é essa barganha de fazer o que é certo, fazer o que é bom, porque isso é bom para nós e vai nos livrar de nenhum mal. Não, é fazer porque entende que é isso que tem que ser feito. Isso se torna natural em nós. É algo que não é conscientemente vivido, mas é naturalmente vivido, porque conscientemente é do saber. A gente diz assim, não devo fazer isso não, né? Isso não é bom, isso vai prejudicar alguém, de repente, né? Eu vou ter o troco, lei de causa e efeito, tudo que a gente joga no universo em algum momento volta para nós, então é melhor fazer o que é certo. Começa por aí. Começa por aí. Mas tem que integrar isso, tem que fazer parte de nós de tal forma que a gente não precise pensar para. Que a gente não precisa ter leis que nos lembrem o que nós devemos fazer. Porque esta lei, ela vai estar impressa em nós. Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, na consciência, ou seja, integrou, faz parte de mim. Eu entendo o que é que o divino, o Criador, quer de nós, espíritos, quer de mim, espírito, e eu vivo, e eu cumpro, e eu dou prosseguimento a isso. A minha vida é viver como espírito desta maneira. Então, quando nós atingimos esse nível de consciência, esse aprendizado, a ignorância do que nos faz mal, do que vai nos levar para um caminho que não é bom. Quando nós entendemos isso, os espíritos identificam aqueles que ainda estão na condição de espíritos imperfeitos e se comprazem em fazer com que os outros caminhem para um lugar que não é bom, que fiquem na mesma condição de sofrimento, porque isso é apenas sofrimento e ignorância desses espíritos, e querem trazer outros para que estejam compartilhando com eles desse mesmo lugar de sofrimento. Eles perdem essa capacidade de influenciar. Podem até tentar, mas não tem eficácia alguma. Então, de onde vêm as influências que se exercem sobre nós espíritos, de espíritos imperfeitos que querem envolver e dominar? Isso é o que nós chamamos de obsediar. Isso é o que nós chamamos de obsessão. O domínio sobre eles para que passem a fazer esse tipo de coisa. Então, tal influência não se exerce apenas quando o espírito inicia o seu processo lá no ponto zero, simples e ignorante, mas durante toda a vida de espírito, que é infinita. A partir do momento em que nós somos criados, somos imortais. Não existe morte para o espírito. Só que, a partir do lugar em que nós alcançamos de consciência plena de si mesmo e do que é melhor para si, esses espíritos imperfeitos desistem, porque diz assim, ó, esse aí não tem obsessão que desse jeito, não. É melhor a gente nem perder tempo. Então, fechando aqui a pergunta 122, os espíritos não possuem um princípio, uma tendência que leve para o caminho bom ou para o caminho mau, porque isso até seria uma justificativa para aquele que exerce o mal, porque se ele já tem essa tendência, qual a responsabilidade que ele teria? Então não tem. A causa não está no espírito, está fora dele, nas experiências ou nas influências que ele recebe,
Essas influências vêm principalmente de espíritos imperfeitos, ainda ignorantes do que é bom, do que é melhor para si e para o outro, que quer envolver, dominar, fazer com que aquele que é o seu alvo vá. E aí, nessa história, nasceu a figura do demônio, de Satã, né? A simbologia dessa influência para conduzir a um caminho. Mas não existe um demônio, o Satã. Existem espíritos ainda imperfeitos e ignorantes que se prestam a isso. Mas vimos também que essa influência ela é constante, então significa que nós que estamos ainda nesta condição no nosso processo evolutivo, temos que vigiar e orar sem cessar. Não é orar, ficar repetindo orações, mas fazer da nossa vida, da nossa existência, das nossas experiências, uma oração. Estar atento incessantemente, fazendo essa. Como é que a gente aprende, melhora o livre-arbítrio, que é o exercício das nossas escolhas, sempre fazendo esse balanço. Isso que eu pensei agora, tá correto? Me leva para o caminho que eu quero? Isso é bom para mim, para o outro e para o todo, para o coletivo? Isso que eu estou fazendo não foi adequado, não é bom. Para que nós possamos ter condições de estar identificando, inclusive, quais são as ideias e os pensamentos que são nossos e os que não são, que são influência desses espíritos que ainda se comprazem, ainda se sentem bem fazendo esse tipo de coisa, para que nós possamos nos blindar destas influências e possamos exercer a nossa vontade de forma livre, sem influência alguma, nem para uma direção, nem para outra. Porque nós vamos ouvir, se o que nós estamos ouvindo, nós estamos identificando que aquilo não pertence, não é uma ideia minha, eu não estava pensando sobre isso, veio, se isso for bom, se isso traz resultados positivos para mim e para o outro, oba, isso aí é uma influência, mas é uma influência positiva, que me leva a um caminho melhor. Eu posso escutar, eu vou escutar. Não, isso não é bom. Pode ser até bom para mim, mas não vai ser bom para o outro. Não, eu não vou escutar isso. Não, eu vou pensar melhor e vou exercer a minha vontade transformada em ato, em ação nesta direção, porque eu tenho um foco. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu não posso me perder disso aí. Então, fechamos aqui com a pergunta número 122B, que é essa influência que é feita por espíritos ainda ignorantes, ainda imperfeitos, ela se dá o tempo inteiro. Por isso que o mestre já nos alertava. Vigiar e orar sem cessar. Ok, meus amores? Nós vamos ficar por aqui nessa semana em que nós comemoramos, no dia 18 de abril, os 165 anos desse livro, desse instrumento que a doutrina nos oferece para nos auxiliar no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Lembrando que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial nas segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E nós seguimos por aqui com o nosso GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas, sempre às quartas-feiras,
às 19 horas, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.